Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Pod Pedra, que é o podcast da Escola Pedra da Gávea. Eu sou a Ana Helena Gebel, sou jornalista e também mãe da escola. Hoje um episódio muito bacana que a gente vai falar mais uma vez sobre ensino médio. E aqui comigo, Gabriel Morsi, que é coordenador do segmento. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Eu acredito que vai ser um momento muito prazeroso e a gente vai elucidar muitas dúvidas e questões que nossos alunos têm e futuros alunos também. Com certeza, prazer é meu. A gente, inclusive, já tem um episódio falando, sobre o ensino médio. A gente conversou com o Carlão e ele já dava muito o pré, assim, como será o ensino médio na Escola Pedra da Gávea, uma novidade aqui da escola. Esse é o primeiro ano de ensino médio aqui na Pedra da Gávea. E agora a gente já tem o quê? 6 meses. A gente já pode falar, está acontecendo. Isso. Então eu quero saber, já vamos começar aí, por aí. Como foram esses primeiros 6 meses de ensino médio aqui na escola? Olha, como a gente já previa, foram 6 meses bem especiais. A gente tem uma estrutura muito sólida aqui na Pedra da Gávea. Então os alunos já são protagonistas desde sempre e tudo que foi desenhado e pensado para o ensino médio, a gente está vendo exatamente se concretizar. Então, assim, o primeiro sintoma são alunos felizes. Então, antes de mais nada, a gente tem alunos felizes. E como é que a gente diagnostica isso daí? Eles chegam no horário, ficando no turno da manhã, ficando no turno da tarde, e às vezes a gente precisa até lembrar, olha, está na hora de ir embora, porque se deixar eles ficam aqui em turno até estendido. Então está sendo muito gratificante para a gente, como equipe, fazer esse projeto autoral e ter esse rendimento importante. Vendo os alunos dialogarem com a contextualização, tendo essa visão de mundo ampla e principalmente dialogando com o que a Pedra tem de principal, são os valores humanos. Então, tudo que foi programado pedagogicamente, todo o conteúdo, tudo que a gente trata com muito carinho, tem esse plus aí de ter essa visão humana junto e essa visão que consegue ter esse discernimento, sabe? Do que realmente vale como aluno, como família, como escola, que a gente preza aqui dentro. Com certeza, até isso que eu ia te perguntar. Você acha que a Escola Pedra da Gávea é muito conhecida, respeitada, justamente por isso que você falou. É uma escola humanizada e que tem isso como princípios muito fortes. Só que a gente chega no ensino médio e a gente sabe que tem que ter também o conteúdo. Aquela parte chata, mas que é necessária. É isso que eu queria te perguntar. Vocês estão conseguindo sentir que está, batendo os dois, aquele equilíbrio entre os dois do conteúdo, pensando no vestibular e junto também com os valores que são muito fortes na escola? Olha, realmente a gente tem essa percepção, porque além de todo o planejamento, a gente faz um acompanhamento diagnóstico. Então, além da nossa equipe, a gente se apropria de instrumentos externos que a gente aplica aos nossos alunos. E não diferentemente do que a gente também já aguardava deles, essa resposta muito assertiva que eles estão tendo em correlacionar realidades. Então, a gente não pode formar alunos em ilhas. A Barra da Tijuca acaba virando uma ilha no Rio de Janeiro, Então, como que a gente rompe essa bolha? Como que a gente traz essa realidade, Rio de Janeiro, Brasil e mundo, para uma realidade dentro da Barra da Tijuca? Então, esse pensamento amplo, plural, que a escola já traz, como você bem disse, a gente traz isso para o ensino médio, trazendo qualidade junto da quantidade, do volume, da proposta, porque daqui a 2 anos a gente tem o Enem. A gente já começa a ter um balizador externo sobre o que a gente planejou esse tempo todo. Então a resposta está bem positiva, tá? E queria saber também com relação ao envolvimento das famílias. Como é que tá esse feedback também dos pais? Porque é diferente, Assim, eu falo, meu filho tem 2 anos. Ele é um vermelhinho, tudo lá. Mas é muito importante você também saber aonde você precisa chamar um pouco mais da atenção, ou ter algo externo, uma força externa, porque nesse momento, assim, se existe uma dificuldade, por exemplo, numa matemática da vida, numa física, é importante também ter esse envolvimento das famílias para você entender, o plural ali. Olha, mais um diferencial aqui da escola, A gente tem aluno aqui que também, meio a trajetória do seu filho, sabe? Saiu lá do... Saiu, pegou todas as cores, inaugurou o Fundamental 1, inaugurou o Fundamental 2 e chegou agora com esse desafio, essa proposta do ensino médio. Então a gente chega a essa história muito também pelo que foi pedido pelas famílias. Então a parceria, a presença, a efetividade nas ações, essa troca, ela se torna muito natural, porque nós chegamos até esse momento porque as famílias também acreditaram e desafiaram a escola. Então é uma troca muito simbiótica e muito bacana que a gente tem com as famílias. Diferencial que até falando lá já no primeiro episódio que a gente falou sobre ensino médio, é a questão das salas de aula e o número de alunos, que é um número reduzido, e isso faz muita diferença. Eu falo por mim, porque eu estudei numa escola que tinha muita gente na sala, e assim, para dispersar é 2 toques, E é uma fase também complicada, a gente está falando de adolescência,
Então, acho que é importante a gente relembrar esse tópico, porque isso realmente é um diferencial de um ensino médio, quando você tem uma turma menor que está mais envolvida, mais conectada ali com o professor. Total. É assim, engajamento é a palavra, né? Então, como que a gente traz um engajamento desse aluno? É o engajamento da verdade, do olho no olho. Então, eu não posso ter um aluno aqui como era na nossa época. Eu também estudei sempre com turmas de 40, 45 alunos. Até mais. Até mais. A minha escola tinha sexto ano, do sexto A até o sexto N. Então, era um mundo, né? Era outra realidade. Hoje em dia não funciona, tá? Eles são atraídos por várias demandas. Então, a escola precisa ser a principal demanda. Então, esse número reduzido de alunos que a gente tem, e mesmo tendo ingresso de alunos novos no ensino médio... Mais ou menos quantos alunos? A gente trabalha com em média de 20 alunos no ensino médio. Isso é um Tá? luxo. A gente não Vamos lá. É um luxo. Então, eu tenho um professor que eu posso perguntar com o primeiro nome do aluno, ele já fala como que é o aluno na aula dele. Já conhece os pais, já sabe que tem irmão, se não tem irmã, gosta de comer isso, Exatamente. brigou com a namorada. Isso. Aquela história de que seu filho aqui não é um número, não é mesmo. Não é. Então a gente conhece o nome do aluno, o nome da mãe, o nome do pai, sabe quais são as prioridades, as preferências, inclusive a falta de afinidade. Porque também no ensino médio a gente começa a ver as afinidades e também algumas outras disciplinas, outros momentos, que vão causar também, que já começa a ter o quê? O precursor de uma escolha do futuro do curso universitário. Então, todos esses momentos são muito valiosos na percepção do olhar atento do professor. E uma turma reduzida garante isso pra gente, sabe? Hoje são quantos professores, por exemplo, ali no primeiro ano, vocês são divididos por matéria ou Sim. como é que funciona? A gente tem uma equipe grande para essa turma da primeira série. São 28 professores. Então, também eu equipe aí para 20 alunos. E temos 28 momentos diferentes para a gente conseguir passar essa visão ampla que a gente gosta. Então, além, vamos chamar assim, de conteúdos regulares e mais conhecidos dos pais, a gente tem matemática financeira, a gente tem programação, a gente tem uma aula aqui que a gente chama de ciência do bem viver, para o aluno conseguir ter uma concepção e enxergar o propósito de vida. A gente tem um planejamento do aluno individual e uma aula específica para isso. Então, esses diferenciais, não à toa que ele fica aqui todos os dias de manhã e terça e quinta tarde. Então, a gente tem esse horário estendido para a gente conseguir tirar. É muito importante. Falava assim em casa, gente, a gente tem que aprender a investir, a gente tem que aprender a falar de dinheiro, a gente não aprende a falar de dinheiro na escola, é algo muito básico, é muito importante. Exato. Não, isso vira um problema, inclusive, em relacionamentos. Sim. Né? De casais que não falam de dinheiro entre eles, porque isso veio da nossa geração, assim, de não se falar de dinheiro. Veio. Galera, vamos falar, vamos investir, vamos saber como lidar com o dinheiro, e isso é básico, assim, muito legal que realmente vocês já colocam isso ali. Para eles, tá? E pro professor. Mas sabia que às vezes eu me pego conversando com eles, eles estão eles estão começando a me ensinar até um pouquinho a investir. Fala, Gabriel, seu dinheiro tá parado aqui, você tá perdendo porque poderia ser isso. Então eu acho que eu vou ter que precisar. Se você fazer parte ali talvez. Entra numas aulinhas, senta ali no fundo escondido. Eu acho que eu preciso entender também, mas é importante que a gente vive num mundo de transformações. Total. Então, e a escola tem que acompanhar essas transformações. Exato. Então a gente está vivenciando aí, na verdade, uma incubadora de empreendedores. Então, se esses alunos não tiverem assim essa característica de ter o conhecimento financeiro, mas também se colocar como solucionador de questões sociais, a gente não tem uma formação. Então, eles tendo essa visão dupla importante, a gente com certeza vai escutar o nome deles aí por muito tempo, que a gente vai ter a pedra fora dos muros aí durante alguns anos, fazendo a diferença no Rio de Janeiro e na sociedade, sabe? Certeza. O inglês, né? A língua estrangeira, que também a gente sabe que, enfim... Por exemplo, meu filho do Vermelhinho, Jota, fala várias coisas em inglês e não é assim uma escola que fala, né, você aprende matérias em inglês, mas você vê como o inglês ele está inserido no dia a dia mesmo. Ele tem aula todos os dias, meia hora, ele é uma criança e realmente você já vê a diferença. É surpreendido. Não, do nada ele olhou pra banana e falou yellow, banana yellow. Tipo, do nada, deu uma hora, good morning. Good morning, né? Ele fala. Good morning, son! Bom, gente, do nada, realmente, assim, daí você fica, ele tem as musiquinhas, que, né, também é algo que é importante, eu coloco pra ele em casa também, mas a gente sabe da importância hoje do inglês, que é básico, na verdade,
Mas chega nessa hora, eles serão testados em inglês também. A sua pergunta é ótima. Então, assim, como é que esse inglês também está inserido nessa fase, né? Você toca num ponto que é bem debatido com eles, tá? Porque a fluência do inglês para uma vida, para uma regularidade, que eles já vislumbram até em ter carreiras, ou o próprio aspecto da universidade fora do Brasil se torna uma realidade também nessa turma e também para a gente, tá? Eles têm parcerias também que proporcionam isso, mas a língua inglesa ela acaba se dividindo em momentos distintos no ensino médio. A gente continua com essa visão da fluidez da língua inglesa, mas também a gente tem que se preocupar com o que é cobrado numa realidade Brasil de exame externo, né? E o Enem, a gente sabe que mesmo os textos sendo em inglês, as perguntas são em português. Então, como é um exame nacional, os nossos alunos acabam ficando bem à frente. Aí é um desafio nosso, continuar fazendo com que esses alunos fiquem motivados e não se vejam limitados por uma prova que é o Enem. Então a gente sempre vai estar muito à frente. E vendo o inglês como uma ferramenta, um instrumento a ser utilizado para a vida dele, a gente consegue caminhar com muita... E nossos alunos adoram, sabe? Como o seu filho, ele vai falar muito mais inglês, os nossos alunos adoram. E também com esses termos hoje em dia de internet, até da própria educação financeira, traz uma realidade. O inglês ele está muito mais inserido no nosso dia a dia do que lá atrás, né? Isso é fato. E é que assim, eu acho que até para quem não tem ainda o filho aqui estudando na Escola Pedra da Gávea e tá naquela dúvida, né? Porque hoje a gente tem muita opção. E às vezes você pensa, vou colocar numa escola que todo o ensino é feito em inglês e fica essa dúvida. Só que você chega num momento desse, seu filho vai estudar fora ou seu filho vai estudar aqui no Brasil? Então assim, você tá preparando seu filho para quê? Então você acha que é muito importante, você pode ter um inglês magnífico, mas chega no Enem e não consegue bem. Então, assim, você está sendo avaliado aqui dentro do Brasil, então realmente é óbvio que é muito importante falar inglês, mas tem que estar preparado também para essas provas, e que são muito complicadas, né? Então... Olha, eu até te passo uma realidade além da que eu já falei para você, né? A gente tem essa visão do inglês, sala de aula, dentro do nosso calendário, nosso cronograma, mas a gente também tem a dupla certificação aqui na escola. Então, os alunos já interessados em acabar o ensino médio com também a certificação do high school, aqui na escola eles já podem fazer. E aqui da escola eles já saem com cardápio de opções para universidades em mais de 12 países. São mais de 80 universidades com os cursos já aptos para receber os estrangeiros com essa certificação. Então todo o ensino médio, toda a trajetória que ele obteve aqui na escola vai ter um coeficiente de rendimento, não vai ser à toa, não vai ser à toa. Então ele já sai daqui direto, e não estou falando só de Estados Unidos, de língua inglesa nativa não, tá? Ele pode Europa, tudo isso daí, tá? Então eu tenho uma aluna que quer fazer design, ela já está de olho em universidades no norte da Itália, porque Milão é um centro importantíssimo da moda, então também tem. Então assim, a amplitude da escolha é importante, sabe? E nesse primeiro momento de nascimento do ensino médio, isso é muito bem cuidado. A gente abrir o leque, mostrar as possibilidades. E depois com a ajuda da psicologia escolar, que também é um pilar aqui forte na escola, falar disso. Tô me adiantando, então? Mas... É um tema, né? Delicadíssimo. Mas Então, cabe à psicologia escolar depois ter essa filtragem. Que eu vou te trazer um dado, tá? Quem tá aí vendo pode pesquisar. Em 2019, tá? A gente teve um último levantamento de quem foi aprovado no Enem. O INEP fez um levantamento em 2019. E a falta, com certeza, dessa psicologia escolar, abrangendo o país inteiro, Ana, 51% dos aprovados, mais da metade, mudaram de curso ou ficaram com a segunda opção. Tem alguma coisa errada. Como que nossos jovens, depois de aprovados, começam a enxergar outras possibilidades? É o pulo do gato, na verdade, porque todo jovem passa por isso. É assim, você senta com um adulto para conversar. Qual a sua faculdade? Muitos assim, fiz engenharia, mas hoje eu sou, sei lá, influencer. Vou abrir um empreendimento totalmente... Hoje tem um restaurante, né? Assim, aquelas coisas que realmente, no momento ali do Enem, é uma fase muito complicada na nossa vida, que pra gente olhar lá pra frente, é uma coisa que tá muito longe. Então, você conseguir sentir, é um professor que tá mais perto, que vai ver, putz, ele tá falando que ele quer fazer engenharia, mas... Não vi afinidade com isso. Será que não é o pai dele que tá forçando a barra? Eu tô sentindo que ele é super criativo. Sabe? Eu acho que é esse olhar que você acaba ganhando anos na sua vida, né? Porque até eu, assim, eu graças a Deus, eu mudei na hora certa. Eu passei minha irmã é dentista,
prestei vestibular para odonto, eu sou de Curitiba, né? Tá tudo lá em Curitiba. Fiquei na lista de espera da PUC, que era a da PUC e da Federal, para odonto. E aí, numa outra faculdade, que foi a que eu cursei jornalismo, eu passei em Direito. E aí, como é que ficou? Não sei por que eu quis Direito, que, cara, era uma época que, porque pra ser jornalista não precisa ter diploma, não sei o que. Daí eu fiquei naquela, tal. Daí eu lembro que até no Jornal Nacional o Leandro falou, olha, realmente, tal, né, muitos lugares podem não pedir de diploma, mas a Globo vai sempre só contratar jornalista. Aí eu olhei assim pra minha mãe e falei, mãe, desculpa, eu gosto, eu vou ser jornalista, eu quero ser jornalista. E a sua escola tava onde isso, nessa escolha sua? É isso. Eu não tive nenhum tipo de contato mais próximo com professor nenhum durante o meu terceirão. Zero. Então, por isso que eu falo, assim, realmente, ali, se alguém olhasse pra mim e falar, Ana, é óbvio que você tem que ser jornalista. Pelo que eu te conheço, pelo que eu sei quem é você, né? Entendeu? E ainda mais, eu acho que isso é muito importante, né? Que a Pedra da Gávea é uma escola que a maioria das crianças já vem desde pequenininhos. Então, assim, todo mundo já conhece seu filho. Então, na hora de você escolher a sua profissão, tem pessoas que já enxergam ele há muito tempo, né? Então, você ter esse olhar e você continuar tendo isso no ensino médio, é o que eu te falei, é um luxo você ter uma sala de aula com boa com os alunos. Não, isso é sério. Exatamente, alunos. Então, também a gente tem uma escuta muito ativa em relação aos responsáveis. Porque, dentre o que você falou assim pra mim, será que é uma escolha do aluno ou é o pai dele que tá... Isso acontece muito, tá? Sim, isso, pai, até uma empresa grande. Sim. Filha, Naturalmente. deixa eu tocar. Isso. Será que ele quer tocar na empresa do pai? E os Né? que vocês estão vendo aí no vídeo. Desculpa, pai. Eu acho que tem que existir um incentivo, eu acho que você tem que, né? Vamos lá, venha trabalhar comigo, ver se você gosta e tal. Mas assim, você tem que também enxergar seu filho. O pai lá no fundo sabe, né? Ele sabe, mas tem aquela vontade que ele poderia enxergar o mundo como eu estou enxergando. Por isso que a gente faz Do filho não é o mundo do pai, né? isso. Então, assim, é roda de conversa com as famílias aqui. Então, a gente traz as famílias, a gente abrange alguns temas. É claro que, ultimamente, né, até pela série Adolescência, algumas situações que, infelizmente, a gente vê acontecer, a gente está trazendo muito essa realidade de consumo de conteúdo na internet e em redes sociais. O controle parental também. Mas, assim, toda essa questão da escolha do curso, eu acredito que a partir do 9º ano, essa migração do fundamental para o ensino médio, todas as famílias já começam porque o pai já sabe que 3 anos vão voar, né? Para o aluno que tem menos idade, né, o percentual para ele ainda é grande. Nossa, 3 anos na minha vida representam quase 25%, né? Mas para a gente é menos. Então o aluno ainda fica romantizando às vezes. Então, se você estava entre odonto, jornalismo e qual era a outra? Direito, totalmente Isso, área de um surto. E sem Direito, socialismo ainda espava um pouquinho, mas o odonto fugiu. todo trabalho com esporte hoje, isso, assim, tem nada a ver, tipo, você tava realmente querendo ir, assim, pra um lugar que não... Mas é isso, era minha irmã em cima de mim, a gente tem que abrir uma clínica juntas. Sim. Mas isso é o que se reproduz em todos os ecos. Desculpa, porque toda família acontece isso, né? E aí também a gente tem essa aula, né, que é projeto de vida. A gente tem um tempo por semana que a professora Pauline Grilce, ela vem aqui e levanta com os alunos essa possibilidade. Qual o seu sonho? Porque qual é o seu projeto de vida? Não, o projeto de vida é para você corresponder a uma expectativa de outra pessoa. Então, a E ser nos pais, só com os alunos. os alunos, é bem com os alunos. importante. Então, ter essa visão do coletivo, mas ter essa reflexão. Qual é o meu projeto de vida? Daqui a tantos anos eu quero estar em que lugar? Eu quero ser visto de que forma? Eu quero impactar no mundo de que maneira? Então, essas reflexões precisam ser individuais. Que coletivamente alguém vai acabar trazendo para um pensamento semelhante, que não é isso que a gente quer, né? Então, a gente traz isso, e aí, realmente, a turma reduzida, acreditando nessa funcionalidade da aprendizagem significativa, é isso, não tem como fugir. Porque até trazendo assim, né, até você falou sobre a série lá, Adolescência, que eu acho que a gente sabe, né, não, é óbvio que é uma série ali, né, mas é o bullying, né, é você se sentir excluído, você se sentir feio, você não se sentir pertencente, né, àquele grupo, e isso numa turma muito grande, a chance de acontecer é muito maior. Sim. E o bullying, você se sentir excluído é uma coisa que fica muito mais pesada, né, e muito mais difícil de lidar. Quando você tá numa turma de 20 alunos, você encontrar o problema, tá, quem que tá fazendo bullying aqui? Você já sabe. O que daquele outro que tá sofrendo tá incomodando essa galera aqui? Então, assim, pra você resolver o problema é muito mais tranquilo.
Então, até acho que hoje o principal problema é esse, numa adolescência, né? Como a gente está com turma reduzida aqui, a gente já percebe antes do tema do problema. O aluno se comportou de uma forma que não é rotineira. Por que está mais quieto? Por que chegou mais tarde? Por que pediu para sair mais cedo? Exato. Você sabe se mudou de lugar da turma. Por que no recreio? Porque também a gente observa fora da sala de aula. É uma observação bem importante. E com essas turmas a gente consegue. Então no recreio estava sempre num grupo, agora ele está em outro grupo, ou está num grupo menor. Por quê? É uma opção? É um momento? Ou é uma temática que a gente precisa descortinar e enfrentar imediatamente? Porque a escola que pensa que não tem bullying é a primeira que vai ter. É um ciclo interminável. Não é só na escola, às vezes até coisa de amigo, é sociedade, entendeu? Que não pode normalizar, Exato. né? Então, Então vai existir, vai, em algum momento vai ter. não tem meio certo. Bullying ou tá certo ou tá errado, bullying tá errado. Então não tem mais ou menos, não tem flexibilização quanto a isso. Mas também é importante eles terem as ferramentas e o acompanhamento que a escola proporciona para eles terem essa confiança de que caso eu precise, eu sei com quem me comunicar. Então, além dos 28 professores, a equipe gestora desse segmento sou eu e mais 3 pessoas, com uma psicóloga. Ou seja, é uma estrutura robusta que faz orientação, tem Se auxílio. for necessário num dia que ela vai estar à disposição. Está todos os dias. Ela está de segunda a sexta, todos os dias e à tarde também. Então, esse monitoramento com a turma vai além da gestão de uma escolha profissional. Vai do dia a dia. É realmente aquilo que eu te falei, é tentar diagnosticar se ele está feliz na escola. Né? Então, Isso, todos os dias. não é fácil. Não, mas é a nossa rotina, a gente está aqui para isso. A gente escolheu isso, né? Com certeza. Você falou da palavra rotina e pra gente entender certinho hoje como que tá a rotina do ensino médio pros alunos. Tá, a rotina exame dos alunos é a seguinte, para você que está vendo aí, para você ter certeza como é que funciona a Pedra Gávea. Despertando Exatamente. Todos os dias de manhã, 7h15 da manhã, eles já estão em sala de aula. É cedo, tem que se acostumar com essa disciplina, né? Talvez aquela vontade de dormir mais um pouquinho. É uma realidade, é uma realidade. Então, todos os dias pela manhã, eles têm 6 tempos de aula. Então, só pela manhã, a gente tem 30 tempos semanais. Só que lembra que eu te falei que terça e quinta eles ficam aqui até mais tarde? Almoçam na escola, tá? Tem opção de almoçar fora também, quem o pai autoriza. Muitos moram aqui pertinho, então... Aqui, né? Do lado principalmente mais interessante, talvez, queiram conhecer para socializar. Mais revigorado, Isso, para isso. tarde. Então o ensino médio tem esse privilégio de autorizado poder sair para almoçar. Mas vou te falar uma coisa. Posso te contar uma coisa? Eles ficam, exato, eles te podem, mas ficam. Então eles ficam aqui na escola e terças e quintas à tarde a gente tem 3 momentos em cada tarde de 3 horas, tá? Então, totalizando, a gente tem 36 tempos semanais com professores especialistas, não com mediadores, não com estagiários, com professores daquela área. E a nossa equipe também é uma equipe excelente, sabe? A gente preza com mestrado, doutorado, com projetos fora do país. E eles ficam encantados com essas possibilidades acadêmicas que muitos entram no ensino médio também sem saber. Então a gente tem um professor agora que em outubro está indo terminar o doutorado na França. Então essa troca é bem interessante para os nossos alunos, professor de sociologia. Então eles vão vendo as oportunidades e o mundo se abrindo. Então o mundo vai ficando menor, sabe? Vai ficando mais pertinho, a França fica logo ali, Estados Unidos fica perto, isso é interessante. Nossa, respeitá-lo, se inspirar, isso é muito importante. A gente aqui na Pedra, a gente traz professores que inspiram. A gente sai desse lugar comum. Por que o professor tem que ser visto de outra maneira? Não, o professor tem que inspirar. Então eu quero no futuro que alguns alunos voltem para ser esses professores que eles hoje tanto admiram. Aí vai ser um ciclo realmente de muito sucesso, sabe? A gente falou muito sobre do que está acontecendo, né, do como foram esses 6 meses, primeiros 6 meses do ensino médio. O que vocês estão vislumbrando, né, olhando para frente, para o futuro, né? Como serão esses próximos meses e também anos, né? Já pensando já em Enem, vestibular e tudo. A gente tem uma fase de escuta com os alunos também, tá? O feedback. Um feedback, isso. E eles gostam, sabe? A gente tem uma primeira série aqui fantástica. São alunos receptivos, são alunos amorosos, que trocam, que são muito respeitosos. Então a gente tem uma série especial. Eu nunca vi um professor sair daquela sala que não fosse sorrindo. Então realmente dá prazer.
Não tem aquela coisa de, vamos lá, não, vamos com prazer, e eles também, os alunos também. Então, esse momento de troca e de escuta está servindo para a gente planejar as eletivas do ano que vem. Porque no ensino médio a gente tem um currículo mínimo, digamos assim, que é a Base Nacional Curricular Comum obriga que todas as escolas venham a cumprir, mas a pedra não ficaria só com isso. Então a gente começa a ver possibilidades de, numa mesma aula, trazer temáticas diferentes, e aí vai entrar um pouquinho mais de inglês. Porque em uma aula a gente pode trazer um projeto transformador de uma realidade a partir de um conhecimento biológico, que encontre uma solução química de algum composto, de repente, para melhorar o entorno da escola, e essa aula pode ser ministrada em inglês. Não é uma aula de inglês, mas é uma aula que já traz a fluência e a necessidade de ter um raciocínio em língua inglesa. Então, em uma eletiva só, ele pode ver isso. Como é uma escola muito ligada à arte, ao movimento artístico, a gente também está vislumbrando para o ano que vem incrementar com fotografia, numa escrevivência histórica. Fala muito de redes sociais e muita gente hoje quer trabalhar com rede social. Muita gente. Então você seja isso na escola, a parte da fotografia mesmo, é um básico, né? De você entender ali como que coloca a câmera, que não sei o quê. Ele sabe mais do que eu, com certeza. Mas com certeza, já nascem fotografando, que é uma maravilha. Sim. Mas trazer esse olhar curador e o olhar da intencionalidade que teve aquele momento. Então, tirar uma foto por prazer, ok, ótimo. Mas a gente também pode ter fotos com intencionalidade. Então, ele já tem acesso aí a Sebastião Salgado, que infelizmente nos deixou esse ano, mas ele já tem essa noção do porquê do preto e branco, o que eu quero captar, o que eu quero transmitir, o que eu desejo comunicar. Né? A fotografia é uma arte. Então, hoje ela fica muito banalizada porque no celular cabe, sei lá, zilhões de fotografias, né? Mas o que eu desejo com isso? Então, essa linguagem artística, junto com a pedagógica, junto com o nosso conteúdo, além de trazer prazer e engajamento, traz uma visão mais ampla. É isso que a gente busca a todo momento, uma visão ampla, um aluno pronto para ter uma visão de mundo, sabe? Falando também sobre eventos, você já falou sobre esses projetos, né, que vocês já estão programando. Tem também alguns eventos que podem acontecer, né, essa consolidação da rotina para esses próximos anos. Esse ano a gente fez um evento que, dentre todos aí, que já são tradicionais da escola, sábado literário, festa junina, vai ter a mostra cultural, é uma potência. De sempre, desde sempre. Amarela, né? Desde sempre. É um entrega. Mega evento. É um mega evento. Já teve ano passado e vai ter esse ano também. Então, é tudo que dá certo, a gente permanece com a TED. Mas teve um evento que eles vivenciaram um dia de universitário. Então, a gente fez uma parceria com a PUC Rio. E eles tiveram acesso ali a vários momentos que não foram só palestras. Eles vivenciaram exatamente como se fosse uma aula oral. Almoçaram do manejão, trocaram com os alunos. Muitos dos nossos professores ainda têm trabalhos de extensão na PUC, então eles também perceberam como que essa rotina dos nossos professores como alunos, porque eles pesquisadores continuam alunos. Então eles voltaram muito animados, muito animados. Então eles têm essa sede, sabe, de saber, depois da pedra, como é que é o mundo. O mundo é maravilhoso. O mundo é aquilo que você está plantando hoje. Então a vida universitária é maravilhosa, empreender é muito interessante, e hoje eles estão vendo que tudo é possível. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de trazer a possibilidade para os nossos alunos de vocês podem sonhar. Né, e fazer acontecer, que é o principal. Eu acho mais importante, né, Gabriel, é ser leve, assim, eu tenho uma memória muito pesada e forte, assim, mas eu lembro, assim, de um estresse que existia, assim, dessa fase, assim, né, porque eu acho que vem uma pressão externa, então você tem que estudar muito. Eu estudei numa escola muito difícil, que era realmente aquela conteúdo, e eles, sabe, que preparavam a gente para passar na FUVEST, sabe, assim, aquela coisa, eu não queria fazer isso, sabe, assim, hoje eu olho para trás, assim, tadinha da minha mãe, desculpa, eu sei que você me colocou na melhor escola, que você, naquele momento, né, julgou, porque minha mãe é engenheira civil, então para ela realmente seria a melhor escola. Só que eu nunca fui essa pessoa, entendeu? Eu nunca ia fazer engenharia. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa de conversar, não sei o que, mais criativa e tal. Eu tava na escola errada. Hoje eu olho e falo, gente, eu estudei à toa. E era um estresse, eu estudava muito, eu ficava exausta. Por um negócio que eu nunca usei na minha vida, né? Assim, nem servia para passar no vestibular, inclusive. Tipo, nunca usei mesmo. Então, acho que é isso, assim, é uma escola que você consegue continuar com leveza o ensino médio, te enxergando com, né, seus pontos fortes, melhorando os fracos também, né, isso também é muito importante, mas
ser leve, assim, é o que eu, pelo menos pro meu filho, eu não quero que ele viva o que eu vivi. Eu desejo pra uma escola, sabe, um momento leve, porque já é difícil demais ser adolescente, né? Tem muito mundo que ao mesmo tempo, né? Uma rotina nova todo dia. Pois sabe, é difícil ser adolescente. Se por a escola for leve, legal, não tá maravilhoso? E você podendo aprender ao mesmo tempo? É o ideal. E aí eu trago 2 reflexões para quem tá vindo a gente. Posso? Você permite? Primeiro, eu escuto muito falar assim, de repente colocar o meu filho numa escola mais tradicional. Como se o tradicional fosse a solução. E aí eu fico me perguntando... Somos tradicionais hoje. Mas o tradicional é o quê? O tradicional é você ter uma tradição de uma educação transformadora e construtivista como a Pedra tem, que todo ano enxerga como um ano novo, toda série é vista como alunos novos, como possibilidades novas. A gente tem tradição nisso. O tradicional é replicar uma mesma estrutura durante tantos anos e todo mundo tem que se enquadrar naquilo dali. O que é tradicional? Para mim, tradicional é ser a pedra. Para mim, tradicional é olhar o aluno e ver que ele é um indivíduo que merece atenção, merece respeito e é único. Né? Vamos olhar para trás, assim, a educação que a gente teve dos nossos pais, os nossos pais tiveram com os nossos avós, pais que às vezes nem falavam eu te amo pro filho, era aquela distância, né? Uma distância do pai, um respeito tão grande que, nossa, não podia ter uma conversa, ser amigo do seu filho, né? A gente vive outro mundo. Então a escola tem que acompanhar, né? Graças a Deus não somos mais como é, né? Graças a Deus, né, hoje eu tenho uma educação, tive com a minha mãe já diferente, tenho tô dando uma educação pro meu filho para ele falar tudo para mim, para ele ser meu amigo, não é aquela coisa de meu Deus do céu, né? Sim. Que, enfim, eu acho que isso muda a vida de uma criança, né? Então, a escola tem que acompanhar. Se a escola ficar para trás, ela pode até passar. Tradicional aí que a gente não quer. Pois é, mas aí, será que essa criança tá feliz? Será que essa criança tá realmente... Isso é o que eu te falei da leveza. Será que tá leve pra ela? Não, né? Às vezes tá meio pesado também, demais, né? Escola é só atingir meta? O que é meta? Qual é a meta que você tem pro seu filho? Qual é a meta que você em casa tem pro seu filho? Qual é a meta de cada um, né? A meta ali, no final de tudo, se ele obtiver uma nota satisfatória no Enem, foi suficiente? Você vai estar satisfeito como mãe? Talvez é só isso? Aquela é a faculdade que ele quis mesmo? Ele vai ser feliz fazendo isso? A realidade muda, tudo muito dinâmico. Então é aquilo que eu te falei, o importante é ter possibilidade. A gente não pode cercear a possibilidade. Então, tendo opções e sendo viáveis as opções, a escola cumpriu o seu papel. Com certeza. E tendo o pai dialogando. Porque quem é pai da Pedra, quem é a família da Pedra, e quem está chegando agora, que eu sei que quem está assistindo vai chegar também, vai ver essa verdade, essa conversa que a gente está tendo aqui, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Então é literalmente uma escola que você entra dando bom dia pro porteiro que conhece seu filho, e se você quiser falar comigo, se quiser falar com uma das donas da escola, elas também vão conhecer você e seu filho da mesma forma que o porteiro que todo dia dá bom dia conhece. Então é uma realidade que, infelizmente, se perde, né? E tem pais que pensam assim, até tal idade eu vou manter numa escola assim, depois ele já tem um discernimento, ou já fiz uma base e pedi uma escola, outra escola. É o meu pior medo, sabia? Porque exatamente na adolescência, exatamente no momento em que vai ter uma plasticidade cerebral que vai proporcionar experiências desafiadoras, em que os limites precisam ser ali supervisionados. É nesse momento que você vai arriscar uma troca? Talvez seja a última, infelizmente, né? Esse é meu medo. Né? Não conhece a escola ainda, né? Seu filho não estuda aqui. É muito louco, assim, porque eu vou deixar, né, o Máximo na escola, todo mundo já conhece o carro. Eu juro, eu desligo o carro, só escuto. Máximo, né? Enfim, daí já chama ele lá, tal. Então, assim, é isso, é muito pouco. Eu buscava muito isso. Eu queria uma escola que meu filho não fosse mais um e tivesse uma atenção muito grande nesse primeiro momento. Só que você poder ter isso por muitos anos é maravilhoso, né? Porque você sabe, é exatamente o que você disse. Você chegar no ensino médio, sempre existe essa... agora eu tenho que trocar. Mas por que eu tenho que trocar? Mas vai trocar para onde? Para que lugar, né? É isso, então... Essa educação de massa, o que a gente percebe, sempre foi assim, né? Parece um modelo meio industrial, né? Você pega o todo e faz um funil. E aí, e se o seu filho não alcançar o topo do funil? Como é que fica nesse meio do caminho? Onde ele se encaixa? Ele vai ficar desencaixado de uma realidade que você projetou para ele?
A pedra não permite isso. Aqui não existe essa possibilidade. Então o encaixe aqui é literalmente individual, sabe? A gente vai vendo o aluno e como que a gente aprende? A gente começa todo ano com tanto planejamento, né? Que a gente vai trocar tanto com o aluno, com tanta coisa. E no final do ano, se todos os professores fizerem essa reflexão, talvez um planejamento reverso, o que ele teve na bagagem de um ano inteiro, vai ficar maior do que ele pensou que fosse transmitir para os alunos. É fantástico. Essa troca aí, acho que é o que nutre. Porque diferente de outras profissões, a gente da educação, a gente tem um ciclo exatamente do ano. Então a gente começa o ano, a gente vê o aluno se desenvolvendo, para no meio, tem as datas ali festivas, e no final do ano a gente está com um aluno totalmente diferente, independente da série. E no ensino médio a gente mantém isso. Então a gente espera que na terceira série do médio a gente tenha um aluno diferente, mas também diferente do que a gente vê lá fora no nosso dia a dia. Diferente com essa capacidade de fazer as melhores escolhas. É o nosso planejamento, é o que a gente faz todo dia aqui, sabe? Já deu certo, aquele famoso já deu certo, porque... Quando você é modesto, não, já deu certo mesmo. Com certeza. Então, para quem está em casa, acompanhando a gente, tem alguma dúvida ainda, termina assim passando o seu recado especial. E claro, quem tiver ainda mais dúvidas e querer conhecer a escola, é só vir aqui conversar com você. Perfeito. Né? Então, passo sim, vou olhar para eles então. Por favor. Você que está vendo a gente agora, nesse momento, é super natural ter a dúvida e sempre ficar se questionando, né? Qual seria a melhor escolha como escola que eu posso proporcionar ao meu filho? Então, se o pensamento for em comunhão com o nosso aqui, de trazer uma escola que tem um olhar atento, que tem uma curadoria dos movimentos, da abrangência, da complexidade dessa faixa etária, que a gente tem essa percepção do que é necessário, sem abrir mão da responsabilidade do resultado acadêmico, mas com toda a acessibilidade, com toda a confiança, com toda essa troca, a possibilidade de marcar comigo quando você quiser, aí não tem dúvida, é a Pedra da Gávea. Obrigada, Gabriel. Eu tô ansiosa pro máximo já chegar no ensino médio, entendeu? Daqui a 2 anos olha a peça. Obrigado. Obrigada, tá? Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio. A gente se vê sempre aqui no Pó de Pedra. Valeu, gente!